Oiê, eu sou a Lu Panítios e neste vídeo eu vou te dar uma ideia muito criativa para Páscoa. Bora costurar? Tá muito caro o ovo de Páscoa, ou o ovo de Páscoa é muito caro, ou ele é muito pequeno. E pensando em Páscoa para crianças, com certeza tem que ter chocolate. E pensando em coelhinho da Páscoa, eu pensei em cenoura. Então eu pensei numa cenourinha de chocolate para brincar com as crianças. É uma hortinha, então é como se fosse uma plantação de cenourinhas e por isso que a gente já pode começar a brincar com as crianças antes da Páscoa. Então a gente não coloca cenourinhas e brinca que vai plantar cenourinhas. A gente pode até colocar cenourinhas de verdade dentro de sacolinhas para dizer que o coelhinho vai vir depois na Páscoa e trocar as cenourinhas de verdade por cenourinhas de chocolate. E no dia da Páscoa a gente pode fazer uma caça à horta, caça às cenourinhas, a gente esconde a horta e faz pegadinhas de coelhinho para a criança procurar, seguir, dependendo da idade da criança ou das crianças. E o mais legal é que depois da Páscoa não vai ter mais chocolate, não vai mais ter cenourinha, mas com essa parte da horta a gente vai conseguir montar 2 almofadas de nó. Obviamente não vai ficar mais barato que um ovo de Páscoa, porque vai tecido, vai plumante de enchimento. Então fazer essa peça, essa atividade não quer dizer que vai ficar mais barato que um ovo de Páscoa. Mas a ideia é que depois que passa a Páscoa, ela vai se transformar numa almofada e vai durar o ano inteiro. E no ano seguinte, durante a Páscoa, é possível desmontar a almofada para fazer de novo essa atividade. Então agora eu vou te mostrar como eu fiz essa hortinha de cenourinha de chocolate para Páscoa. Materiais utilizados: malha de qualidade na cor marrom. Esta malha tem 90 centímetros de largura e eu usei 16 centímetros e meio de altura. Para cada almofada eu usei 2 dessas tiras de 16,5. Para preencher a caixa, eu usei 2 almofadas, então eu usei 4 tiras de 16,5. Eu tinha me planejado de fazer 3 almofadas, mas com 2 eu consegui preencher a caixa. Então, a quantidade de almofada vai depender do tamanho da sua caixa. Plumante de enchimento. Sacos descartáveis para confeitar, ou então sacolas de chup-chup, gelinho, geladinho, depende como você chama, daquele tipo um pouco mais largo, não do tradicional. O mais importante nessa peça é o chocolate. A minha sugestão é o confete na cor laranja, mas pode ser bombom, ovo de Páscoa, qualquer coisa que a criança goste. Para fazer a parte das folhas, eu usei papel crepom verde, mas você pode usar qualquer outro tipo de papel ou mesmo feltro. Fitilhos. Caixa para ser a base da horta. Eu usei uma caixa de madeira de transporte de frutas. Papel craft ou qualquer outro papel para forrar a caixa. EVA para fazer a cerquinha, mas aí a quantidade vai depender do tamanho da sua caixa. Na minha caixa eu usei 15 pecinhas verticais de 3 por 20 centímetros.
2 pedaços de 58 por 3 centímetros. Eles são as faixas horizontais da parte de trás da cerquinha. 4 pedaços de 33 por 3 centímetros. Eles vão ficar nas duas laterais da caixa. Cola branca. Cola quente. Passo a passo. Eu comecei montando as almofadas de malha e todo o processo está explicado no vídeo da almofada nó. Eu não vou repetir aqui neste vídeo. Eu vou deixar o link do vídeo aqui na caixa de descrição e no fim do vídeo também vai estar o link. Se você for usar o saquinho de chup-chup ou geladinho, o ideal é diminuir essa ponta, deixar essa ponta mais fina, dobrando para a parte de trás e prendendo com durex. Eu preencho de chocolate mais ou menos o quanto que eu tenho de altura da caixa. Dou um nó no próprio saquinho. Eu recorto o papel crepom para fazer a folhagem da cenourinha. Se você quiser algo mais discreto, você corta menos. Se você quiser bastante folhagem, você corta mais. Então, não tem muita medida. Eu fecho as pontas do papel crepom para fazer uma volta inteirinha fechada e não abrir na hora que eu estiver franzindo. Eu cortei com tesoura de picote a parte de baixo para dar um charminho. Faço o franzido da folha próximo da borda inferior. Encaixo a sacolinha com chocolate e deixo uma sobrinha do papel crepom na parte de baixo para esconder bem o nó. Dou um lacinho com fitilho para poder prender bem o papel crepom. Cortei também a parte de cima com tesoura de picote. E vai ficar assim. Se você usar o saquinho de confeitar, ele já tem aquela forma triangular, então você não precisa acertar a forma do saquinho. Então, é só preencher de chocolate a altura que você vai ter da caixa. Pode cortar o excesso de plástico na ponta também. O saquinho de confeitar que eu tinha é de um material bem mais resistente do que o saquinho de geladinho. Então, eu não ia conseguir dar um nó no próprio saquinho. Então, eu usei linha de pescar para poder fechar. E para fazer a folha é a mesma coisa que eu fiz anteriormente. Eu corto uma quantidade de papel crepom, fecho as pontas com durex, corto a base com tesoura de picote, faço o franzido próximo dessa base. Encaixo a sacolinha e prendo com fitilho.
eu fiz 6 cenourinhas e cortei as folhas aleatoriamente, então cada um ficou de um tamanho e eu achei que ficou bem legal o resultado. Cortei também a parte de cima com tesoura de picote. Esse tipo de caixa é bem comum em sacolão, normalmente eles ficam disponíveis para a gente usar para transportar as nossas compras, então é bem fácil de achar e a gente não precisa gastar com isso. Eu passei cola branca ao redor de toda a caixa e encapei com papel craft. A gente está quase chegando ao fim, mas antes de continuar, se você chegou até aqui, clique em curtir. Para fazer a cerquinha, eu cortei as pontas das peças verticais. Fui colando as peças verticais da cerquinha com cola quente. O EVA tá um pouco maior que a altura da caixa. Tanto na parte de trás quanto nas duas laterais, eu coloquei 2 faixas de EVA na horizontal. E elas são um pouco maiores do que o tamanho da caixa. Na parte da frente, eu só colei 2 pecinhas verticais, porque eu queria que a cenourinha aparecesse bem. Só para dar um acabamento e esconder essa carinha de caixa de fruta. É só ir colando, foi bem aleatório, nem marquei para ficar com a mesma distância. É uma carinha como se fosse daquelas cerquinhas de madeira mesmo, então fui colando aleatoriamente. Agora que a caixa já está pronta, eu posso colocar a parte da almofada. Não dá muito para a gente saber como que a gente tem que distribuir a almofada para a parte de cima ficar totalmente bonitinha, bem encaixada. Então, a gente tem que ir testando e encaixando e aí vendo se precisa apertar mais a almofada ou deixar a parte de baixo bem mais aberta para poder preencher na parte de cima. Então, tudo isso vai depender do tamanho da sua caixa. Adoraria dizer que eu já calculei de cabeça quanto que precisava enrolar da almofada para a parte de cima ficar perfeita, certinha. Mas não, eu encaixei primeiro e fui testando. A parte de baixo não vai aparecer muito. Então, se você tem uma caixa muito grande para pouca almofada, você pode fazer camadas não preenchendo totalmente a caixa na parte de baixo, mas na parte de cima ela tem que estar com todos os gominhos preenchendo a caixa. Essa caixa já tinha uma lateral que escondia
as voltinhas da almofada. Então, não precisei fazer nada para esconder essas voltinhas. Se a sua caixa é totalmente aberta, você pode colar um EVA nas laterais só para esconder um pouco essa voltinha. E depois que a almofada tá toda encaixada, que o chão tá pronto, é só plantar as cenourinhas. No começo do vídeo, para brincar que eu estava plantando semente de cenoura, eu usei botões. Na minha página do Facebook eu vou deixar um molde de pegadinhas de coelho para você espalhar pela casa para a criança seguir e encontrar a hortinha. Se você fizer essa atividade com alguma criança, grava um vídeo e me marca nas redes sociais, eu vou amar ver. E aí, o que você achou dessa ideia? Mesmo que você não abra mão do ovo de Páscoa, você pode fazer essa hortinha e encaixar os ovinhos de Páscoa. Ou mesmo, por exemplo, esses chocolates em barra, por exemplo, você pode simplesmente colar o papel crepom na parte de cima, como se fosse a folha, e plantar também esse chocolate. Se você gostou desse vídeo e ainda não curtiu, curta e compartilhe com os amigos. Se inscreva no canal e ative as notificações para sempre ser avisado quando tiver vídeo novo por aqui. Assim você não vai perder mais nada. Obrigada por assistir, uma ótima Páscoa, beijocas e até o próximo vídeo.